Começamos mais um episódio do Fixcast, o nosso podcast semanal, onde nós trazemos, claro, sempre assuntos interessantes com pessoas brilhantes que se propõem a fazer o melhor dentro de cada segmento. E esses assuntos, com certeza, vão impactar você, onde quer que você esteja nos assistindo, nos ouvindo pelo Spotify também. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o autismo. Nós estamos recebendo aqui, nos nossos estúdios, a Grace Kelly Córdova. Ela que é neuropsicopedagoga e também analista do comportamento ABA. Aí nós vamos falar um pouco mais sobre a trajetória dela, sobre essas questões do autismo que está muito em voga hoje, né? Eu tenho certeza que é um assunto bastante interessante dentro do nosso Fixcast, o nosso podcast semanal. Grace Kelly Córdova, é um prazer recebê-la aqui, você que é neuropsicopedagoga, analista do comportamento ABA, está à frente aí da clínica Neurodesenvolver, fazendo um excelente, um ótimo trabalho dentro desse segmento também. Obrigado por ter aceito o convite nosso aqui do Fixcast para poder a gente falar um pouco mais, né, trocar ideias sobre esse assunto. Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui com vocês e trazer conhecimento, né? Quanto mais conhecimento a gente divide, a gente sabe que isso aprimora para todas as pessoas, né? Claro, eu costumo dizer que o conhecimento ele só é válido quando ele é compartilhado. Sim, precisamos compartilhar. Então, e é um assunto muito importante. Muito, muito importante. E a gente começa sempre falando do profissional, né? A Grace, como que foi a decisão de ingressar nesse segmento, né? De neuropsicopedagogia, né? De analista aí, comportamental. Por que isso? Então, na verdade, eu iniciei trabalhando com crianças nas escolas tradicionais. E a partir daí a gente começa a ver a demanda, né? A princípio eu trabalhava muito com crianças com dificuldades de aprendizagem. Da escola eu fui participar de um projeto social em Alto Paraná, onde ali eu percebi realmente uma demanda muito grande de crianças que tinham alguns transtornos, mas ainda não tinham diagnósticos e nem condições de chegar ao tratamento. Certo. Então, a partir daí nasceu a necessidade de ver realmente uma demanda que a gente precisava ter um olhar diferenciado. E com isso, no consultório mesmo, né? Começou realmente a aumentar essa demanda de crianças com atrasos no desenvolvimento. Muitas já chegavam com diagnóstico e outras apenas com atraso no desenvolvimento. Certo. Então, a partir daí, comecei a me aprofundar nessa área. Tá, e me fala uma coisa, hoje você está à frente da clínica Neurodesenvolver, né? Como foi essa ideia de montar essa clínica? Quais foram os desafios que você pode compartilhar com a gente? Porque todo um projeto, ele tem, assim, claro, os desafios, né? Tem os perrengues, né? Que a gente sabe que tem. Como é que foi esse início aí, Grace? Então, a princípio, eu tinha apenas uma sala onde eu trabalhava mais com as dificuldades de aprendizagem. Com o surgimento de muitas crianças com autismo e com atraso no desenvolvimento, meu espaço foi ficando muito pequeno. Uhum. Então, são crianças que são um pouco, às vezes, mais agitadas, que demandam de mais terapias, de mais tempo no espaço terapêutico, onde daí eu vi a necessidade de ir para um lugar maior. Foi então que eu resolvi abrir a Neurodesenvolver, que é uma clínica multidisciplinar. Multidisciplinar? Isso. O que é uma clínica multidisciplinar? Isso, eu já ia perguntar o que é isso. Então, além de um espaço muito amplo, né, e nasceu com a ideia de não ter uma aparência de clínica, né? Não sei se você conhece, mas a minha clínica ela não tem uma aparência de clínica e quis fugir do tradicional, que são paredes brancas, né, de um espaço que lembrasse a criança de ir ao médico. Então, ela é toda colorida. Que legal! Ela, desde a hora que a criança chega, eu já criei um ambiente bem aconchegante. Então, a criança já vai lá para, aparentemente, brincar, né? Porque, na verdade, é uma terapia. Que legal! Vai para fazer o tratamento, mas com a ideia de que ela está indo para brincar. Então, todas as paredes decoradas, todos os ambientes, assim, preparados para essas crianças. E o que é uma clínica multidisciplinar? É uma clínica que tem uma equipe preparada para trabalhar com essas crianças. Então, nós temos psicóloga, fono, psicomotricista, terapeuta ocupacional, nutricionista e eu como neuropsicopedagoga e analista do comportamento. Porque
tanto as crianças com autismo ou outro transtorno do neurodesenvolvimento necessitam de uma equipe multidisciplinar para acompanhar, porque são várias áreas que essa criança precisa ser acompanhada. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. É assim, essa questão de análise de comportamento, ABA, depois você vai falar um pouco sobre isso aí também. Mas assim, as crianças que chegam até a sua clínica, elas já chegam diagnosticadas ou as crianças que chegam lá, vocês conseguem fazer um diagnóstico através dessa análise comportamental? Como é que é isso aí? Então, nós temos os dois casos. Nós temos crianças que já vão com o diagnóstico fechado em busca da intervenção, onde a família está em busca da intervenção. Então, ela já passou por todo o processo avaliativo, já passou por um neuropediatra e já está com a indicação das terapias. Como nós também temos crianças que vão em busca, famílias que vão em busca da avaliação. Certo. A avaliação a gente inicia ali a partir de 1 ano e meio de idade, apesar de que tem muitos casos que pode ser avaliado antes, bem precoce. A gente tem até falado muito sobre o diagnóstico precoce, que isso é muito importante. Então, essas famílias que buscam essa avaliação por perceberem algo diferente na criança, a escola, a creche, muitas vezes indica. Então, nós temos as duas situações. Aí, por isso que é tão importante também a equipe multidisciplinar, porque essa criança passa por vários profissionais. Né? Eu faço a parte da avaliação do desenvolvimento infantil para a gente verificar todos os atrasos e a partir daí eu direciono para os outros profissionais. Uma criança que não fala, a gente vai indicar para avaliação com a fono, né? Uma criança que tem a questão da sensibilidade, a gente vai indicar para TO e daí a gente vai montando essa avaliação e depois o processo terapêutico. Olha que bacana. E eu vejo assim esse trabalho como sendo um trabalho muito, mas muito importante mesmo para a sociedade, para os pais, porque eu me lembro que antigamente, lá atrás, né, a gente que já tem uma certa experiência, não existiam esses tratamentos, esse acompanhamento, esse desenvolvimento das crianças, né? Então a gente não via isso aí, né? Então era só escola ou não escola, tinha aquele coleguinha de sala que ele era mais atrasadinho, não conseguia aprender, mas não tinha esse acompanhamento. Então isso realmente é um trabalho louvável e vocês estão de parabéns, né? A gente realmente vê essa diferença hoje. Hoje a gente tem divulgado, como eu falei, toda essa questão da avaliação precoce, da intervenção precoce, para a gente evitar todo esse questionamento, porque eu sempre falo, no decorrer da vida de todo mundo, todos encontraram um amigo que tinha uma dificuldade, uma amiga que não se misturava, que não se socializava, mas não tinha o diagnóstico. Não se falava em autismo, apesar de sempre existir o autismo. Então, hoje, a gente trazendo todo esse conhecimento, a gente evita, né, tantas situações na vida de uma criança. Com certeza, que pode até causar um trauma, né? Um trauma irreversível. Tem muitas consequências. Crianças que não são avaliadas e crianças que não recebem o tratamento adequado, elas têm prejuízos para o restante da vida, até a vida adulta. Não só o autismo, como os outros transtornos também. Certo. Mas vamos lá, então. Vamos começar o nosso bate-papo aí, falando mais tecnicamente. Grace, o que é o autismo? E as suas comorbidades, o que é isso aí? Explica melhor para a gente. Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que ele gera numa criança? Vamos pensar numa criança, mas é num indivíduo como um todo. Gera atrasos de comunicação, então atrasos de fala, gera atrasos na parte sensorial, na parte alimentar, traz muitas dificuldades alimentares, na socialização, são crianças que têm uma dificuldade muito grande de socialização, e as comorbidades são outras questões que podem vir associadas ao autismo, como um TDAH, como o TOD, como outros transtornos, uma deficiência intelectual. Então, resumindo, é um atraso no desenvolvimento que ele gera prejuízos significativos quando não tratado. Tá. Você falou duas siglas aí, TDAH e TOD. O que é isso? Explica pra gente. TDAH é o transtorno de hiperatividade. E o TOD... É aquela criança hiperativa. Isso. Hiperativa ou não. Na verdade, a gente hoje, o diagnóstico vem como TDAH, é uma criança com um transtorno, porém ela pode ser com hiperatividade ou não. Tá? Uma criança apenas desatenta. Então, pode ser tanto desatenta e hiperativa, quanto apenas desatenta ou apenas hiperativa. Isso vai depender daí nessa avaliação. Certo. E o TOD é o transtorno opositor. É o contrário? Não. É como se o transtorno de desatenção e hiperatividade gerasse na criança uma atenção demasiada, onde ela tem dificuldade em focar. Então, o maior prejuízo é na aprendizagem. Então, é aquela criança
que não é que ela não tem atenção, mas ela tem muita atenção em tudo ao seu redor e tem dificuldade de focar em uma coisa só. Por isso a dificuldade na aprendizagem, dificuldade para olhar para o quadro, para a professora, para copiar. Né? E a hiperatividade é a criança muito agitada, aquela criança que não para, que está o tempo todo mexendo em alguma coisa, fazendo alguma coisa, tem os hiperfocos, algo que ela goste muito, ela fica um tempo maior, mas na maioria do tempo é toda hora se mexendo, sentando, levantando, correndo, aquela criança que a gente antigamente ouvia falar que era bagunceira, hoje já sabe que tem um diagnóstico. E o transtorno opositor é um transtorno de comportamento. Né? É uma criança que ela é mais opositora mesmo ao não, tem dificuldade com o não, tem dificuldade com as regras. Então, é uma outra coisa, mas precisa do mesmo tratamento como as demais comorbidades. Antigamente a gente chamava isso aí de desobediências, né? Desobediência. Você vai apanhar, chegar em casa se você não faz Sim. isso. E você sabe que eu falo muito com os pais, porque os pais chegam exatamente com essa queixa. Ai, meu filho não para, a escola fala que não para, é bagunceiro, dá muito trabalho. E quando a gente, de repente, vai avaliar, essa criança tem um transtorno de desatenção e agitação muito grande. E está sendo taxada como o quê? Como bagunceira, como desobediente, como preguiçosa, porque muitas vezes tem muita dificuldade na escola, então ela acaba fugindo das atividades que são difíceis e muitas pessoas acabam colocando, como a gente fala, esse rótulo, né, de uma criança que não quer estudar, né, que a gente sempre ouviu, né, aquela variedade de nomes. E a criança do transtorno opositor é a mesma coisa, o desobediente, o rebelde, quando na verdade a criança tem um diagnóstico. E por que é tão importante o diagnóstico precoce? Para que essa criança não seja rotulada. Exato. Porque a sociedade, a família, os amigos, o ambiente onde essa criança está, ela acaba sendo rotulada. E ela sofre com isso, gera toda uma questão emocional, além de todo o transtorno neurológico, né, que a criança precisa saber lidar e muitas vezes não sabe, as dificuldades que vão apresentando no dia a dia, vai gerando toda essa questão no comportamento. E daí, muitas vezes essa criança chega com a autoestima extremamente rebaixada, porque por muito tempo ela foi rotulada, quando na verdade ela tinha essa hiperatividade, essa agitação motora, que não era algo que ela gostaria, mas é algo que ela não controla. Porém, quem está ao redor, se não tem conhecimento, taxa como uma criança agitada, bagunceira, desobediente. Olha só, como é legal falar com você desse assunto, a gente vê que você realmente é especialista no assunto. E a gente percebe que, e você está falando aí, eu tô imaginando algumas situações. E lembrando, imagino, né? De muita coisa na fase escolar. Lembrando. E às vezes não é culpa da criança, né? Não é culpa da criança. Na maioria das vezes não. Claro que tem aquele comportamento de birra, que é normal de toda criança. Tem a falta de limites, que a gente também tem falado muito com os pais, porque também acontece muito de famílias chegarem com as crianças já falando, meu filho tem TDAH, meu filho tem TOD. E, na verdade, a gente vai fazer uma avaliação e é uma questão comportamental e de rotina familiar, onde existe, às vezes, a falta de limite, existe a falta dos pais mesmo no dia a dia da criança, isso gera vários comportamentos inadequados. Então, isso também acontece. Não que não tem criança bagunceira, tem criança bagunceira sim. Mas também existe crianças com diagnósticos. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando aqui de crianças, né? E a gente sabe que a tua clínica ela é focada... Crianças e adolescentes. E adolescentes. Pessoas adultas também, tem jeito de... Também, adultos também recebem diagnóstico, fazem avaliação, passam pela intervenção. Você que está me vendo aí, né, nos vendo, né, nos assistindo, nos ouvindo, que tem algum tipo de déficit, olha, está na hora de... Né? Procurar uma ajuda. Exatamente, mas tem na jeito. Verdade, porque assim, a gente está falando de crianças, você falou de diagnóstico precoce, né? Sim, mas tem diagnóstico tardio. Isso que... Diagnóstico tardio, que tanto pode vir na adolescência, porque muitas crianças, como não tiveram o diagnóstico na época adequada, vão para a adolescência, onde tem muitas mudanças que a gente sabe que o adolescente passa, e daí tudo isso acentua. Aí a família resolve buscar entender o que acontece com aquele adolescente. Aí vem o diagnóstico tardio. Ou um adulto, muitos adultos. É muito comum eu receber crianças no consultório com os pais. Primeiro eu faço uma anamnese com esses pais, então, para mim conhecer desde a gestação da mãe, para mim entender tudo o que está acontecendo com essa criança. E muitas vezes o pai ou a mãe começam, mas eu era assim. Mas eu também demorei para falar. Mas eu também era muito agitada. Mas eu era igualzinho ao meu filho. Eu acho que ele não tem nada porque eu também era assim.
Quando, na verdade, a gente Ele descobre que o pai também tem um transtorno ou algumas questões que talvez são muito leves, mas não recebeu o diagnóstico a tempo. Então, ele Isso. vem trazer o filho. Isso é genético? Transmite? Genético, É? na verdade, assim, o autismo ainda não tem 100% de uma explicação, né? Então, tem vários estudos, e são muitos estudos, mas uma das questões é genético. Mas tem outras questões também, não é 100% genético, mas é ali 99% genético. Mas tem outras questões também que a gente está estudando para tentar entender de onde vem esse aumento do autismo. Bacana. Vamos lá, então. Esse diagnóstico aí, né? A gente está falando... como que as pessoas podem procurar diagnosticar uma situação de autismo, né? E, assim, qual profissional que eles devem procurar? Porque, às vezes, os pais estão notando algum comportamento diferente dos filhos, né? Que é anormal. Como é que é feito esse diagnóstico? Onde é feito? Para a gente poder até, a título de orientação para os pais, para saber como é que eles vão agir nessa situação, na busca de um diagnóstico. Então, é muito importante a gente alertar os pais que tudo aquilo que o pai percebe que tem algo diferente acontecendo, que ele busque entender se aquilo é normal ou pode vir a ter algo. Isso é muito importante. Até porque a aceitação dos pais é algo muito difícil. A gente tem que trabalhar muito essa aceitação. Verdade. Então, muitos pais acabam demorando no diagnóstico, em busca do diagnóstico, por conta da aceitação. Ou porque acontece muito essa questão que eu te falei. Eu era assim, meu pai era assim, minha mãe era assim. Então, puxou para mim, normal, também fui. Né? Isso a gente traz atrasos na vida da criança, significativos muitas vezes. Porque quanto menor a criança, maior a janela de aprendizagem, maior a janela neuronal de aprendizagem que a gente chama, e mais essa criança vai se desenvolver rápido. Então, o pai percebeu algo diferente. A escola, normalmente, é onde a gente mais, na escola e na creche, é onde começam os primeiros sinais, onde eles chamam os pais. Mas aquele que às vezes é muito pequenininho, ou se a escola não percebeu e os pais percebem algo diferente, precisa buscar ajuda. Então, muitas vezes vai até o pediatra, mas também acontece de ainda não entender o que está acontecendo. Então, o ideal seria procurar uma equipe multidisciplinar, onde essa criança vai passar por todos esses profissionais que eu citei, fono, psicóloga, terapeuta ocupacional, psicomotricista, neuropsicopedagoga, analista do comportamento, e a gente vai fazer uma avaliação completa, né, para entender se é algo apenas do comportamento ou é algo neurológico, para a gente depois encaminhar para o neuropediatra. Certo. Então, nós levantamos as hipóteses diagnósticas, mas quem fecha realmente o laudo é o neuropediatra. Certo. E muitas vezes essa criança vai para o neuropediatra e não fecha o diagnóstico. Isso é muito comum de acontecer. A criança apresenta atrasos no desenvolvimento, a criança apresenta algumas questões no comportamento que são diferenciadas da grande maioria, algumas estereotipias, mas muitas vezes é cedo ainda para fechar um diagnóstico, que a gente tem que ter muita certeza. Então, como que a gente trabalha? A gente faz a avaliação, encaminha para o neuropediatra e muitas vezes se ele acha que ainda não tem como fechar esse diagnóstico, ele envia novamente para a equipe multidisciplinar e a gente começa as intervenções. O que é intervenção? É a terapia. Certo. Como eu te falei, na cabecinha da criança, chega lá na clínica, ela vai brincar. Vai brincar. Porque, na verdade, como que a gente trabalha com a criança? É com brinquedo mesmo, é com massinha, é com jogos, é com bola, é com pula-pula. É assim mesmo que a gente faz a intervenção da terapia com a criança. Porque tem que ser algo gostoso, algo atrativo, não algo cansativo. Então, a partir daí, a gente começa a trabalhar. Por exemplo, uma criança que tem autismo, com ou sem diagnóstico, ela tem dificuldade no olhar, ela tem dificuldade na fala, ela tem dificuldade em se expressar, ela tem dificuldade em estar com outros amiguinhos da mesma idade no mesmo ambiente. Então, a gente faz todo esse trabalho na terapia. A gente monta um plano terapêutico para essa criança e começa a trabalhar, começa a ensinar mesmo, a olhar nos olhos. Você tem filhos? Tenho. Então, eu imagino, né, seus filhos, você não precisou muitas vezes falar, olha no meu olho, apesar de que às vezes a gente faz isso. Sim. Mas é algo natural, que ele aprende através da imitação. Você chama, você olha, ele aprende, a criança aprende imitando. A criança com autismo tem muita dificuldade na imitação. Por isso a dificuldade no desenvolvimento, porque ela não consegue imitar.
você tem que ensiná-la a imitar. Então, você tem que ensiná-la a olhar nos olhos, ensiná-la a sentar, ensiná-la a brincar. Uma criança com autismo ou atraso de um desenvolvimento muito significativo, muitas vezes ela vai pegar um carrinho e ela não vai brincar daquele jeito tradicional que a gente sabe que é o correto. Pega o carrinho, leva no caminho e faz o sonzinho. Ela não sabe fazer isso. O que ela faz com o carrinho? É algo bem simples, isso porque é muito falado em relação ao autismo. Ela vira o carrinho de ponta cabeça e fica rodando as rodinhas porque ela acha legal, ela acha interessante, tem uma fixação muitas vezes nesse movimento da roda. Ou então ela fica apenas jogando o carrinho para cima. Então o que a gente vai fazer na terapia? Vai ensinar essa criança a brincar. Olha só. A criança que não senta. Por que muitas crianças às vezes na escola têm muita dificuldade? Crianças que eram para ter o diagnóstico precoce e não tiveram. Não sentam. Ela senta 2 minutos, levanta, 2 minutos, levanta. Como ela vai se concentrar, olhar para a professora? Não tem como. Então, o que a gente vai fazer com essa criança? A gente vai ensinar a sentar. Tem dificuldade na alimentação. Aí, a primeira coisa que a mãe fala, além dessa questão alimentar, que eles possuem muita seletividade alimentar, que daí isso vai ser trabalhado com a terapeuta ocupacional, a gente vai ensinar essa criança a ficar sentada. Como ela vai se alimentar se ela não senta? Claro que a mãe pode, e normalmente é assim, a mãe sai correndo atrás da criança, né? E vai fazendo a criança comer. Mas é muito mais difícil, então a gente vai ensinar essa criança a sentar. Então a gente começa a trabalhar com eles na intervenção desde os pré-requisitos básicos, os mais simples que a gente pode imaginar, que é contato visual, o sentar, o esperar, o pedir. Uma criança que não fala, ela tem muita dificuldade em se expressar, porque ela tem essa dificuldade na fala. Então ela não sabe pedir, então muitas vezes a criança bate. A criança está na escolinha ou está numa praça e ela bate no amiguinho, porque ela não sabe se comunicar e ela não sabe pedir. Então, o que a gente vai trabalhar com essa criança? O pedir, o esperar. Então, a gente ensina a mãozinha. E assim a gente vai trabalhando na intervenção. Então, os pais precisam buscar uma equipe multidisciplinar ou buscar um neuropediatra que vai estar fazendo toda essa mediação de avaliação, fechando o diagnóstico ou não e indicando as intervenções. Que bacana. E eu tenho certeza que o pessoal vai começar a perguntar aí o endereço da tua clínica, né? Porque é um assunto que eu conheço várias famílias que têm esse tipo de comportamento na família e com certeza é um assunto que vai despertar o interesse para te procurar ou procurar a clínica para poder... Tá tirando as dúvidas. Buscar esse diagnóstico também, né? Então, mas ao final você vai deixar o endereço aí, joia. né? Grace, me fala uma coisa. Hoje em dia, a gente sabe que essa questão de autismo, né? Eu ouço muito falar em espectro do autismo. Isso. Né? É um assunto que é tratado, é divulgado, é debatido, né? Como é que você está vendo hoje a sociedade na questão de ser mais inclusiva para essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, essa situação de autismo? Como é que a sociedade está interagindo? Na tua opinião, como é que você vê a sociedade em relação à pessoa com autismo hoje? Então, eu fico muito feliz porque a gente tem percebido que tem um aumento em toda essa questão. Tem se falado muito em autismo, então começou essa preocupação. Então, a gente vê que a sociedade está começando a se adaptar. Não é algo ainda como a gente espera. A gente ainda quer que isso melhore muito, aumente muito, que a gente possa ver isso em todos os ambientes, né? Espaços preparados para as nossas crianças, adolescentes e adultos autistas, porque, na verdade, nós temos adultos também, né, com autismo. Uhum. Então, a gente vê que a sociedade está começando. Certo. Né? A gente sai hoje na rua, a gente já percebe alguns locais que já tem a pintura, já tem o laço, já tem as cores do autismo, mas ainda não está em todos os ambientes. Eu acho que a gente precisa continuar levando conhecimento para a população, porque quanto mais conhecimento, mais a gente muda uma sociedade. Claro. Então, a partir daí, a gente vai ver uma sociedade se adequando mais. Porque tanto a criança quanto o adolescente ou o adulto com autismo, para que ele saia de casa, para que ele esteja no meio da sociedade, para que ele esteja envolvido, tanto numa faculdade quanto numa escola regular, ou seja, num ambiente de trabalho, a gente precisa preparar esse espaço para ele. Não dá apenas para a gente falar em inclusão e a gente receber, aceitar o autista
seja no mercado de trabalho, seja numa escola ou numa faculdade. Certo. Não basta isso, não é suficiente porque ele não vai permanecer. A gente precisa conhecer o que é o autismo, quais as necessidades desse indivíduo, que também muitas vezes são diferentes, né? Um é sempre diferente do outro, mas na grande maioria a gente adequar o espaço. Então, adequar o ambiente de trabalho, adequar as faculdades, adequar as escolas. A gente ainda tem muitas dificuldades, as escolas conhecem do assunto, cada dia mais estão preparando os professores, mas a gente precisa de escolas mais inclusivas, que tenham um material adaptado para as nossas crianças. Então, a gente ainda está nessa luta de buscar um material adaptado, Certo. a sala sensorial, que é naquele momento que a criança se desregula, tem uma crise, fica nervosa, fica irritada, a professora tem aonde levar. Então, isso pode acontecer lá no ambiente de trabalho. Às vezes, um adulto, ele foi incluído no trabalho, então, aquele local recebeu o autista, porém não está adaptado. Aí, num momento de crise, acontece uma situação onde ele fica muito nervoso, ele fica muito agitado, e aí o que a gente faz com ele? Então, precisa conhecimento que é para as pessoas que estão à volta, saber como lidar e ter espaços preparados para isso. Que daí a gente fala das salas sensoriais, toda essa questão. Mas a gente está caminhando para tudo isso. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, é o seguinte, até é uma dúvida pessoal minha. A questão do autismo, ele é uma situação reversível, irreversível? Eu quero te perguntar o seguinte, por exemplo, uma criança que tem autismo, ela é diagnosticada, ela é feito o acompanhamento, ela é feito o tratamento, ela consegue ser curada dessa situação, ela tem que fazer esse acompanhamento no decorrer da idade, depois que é adolescente. Como é que é essa situação? Por exemplo, assim, existe uma pessoa que foi curada de autismo ou precisa de acompanhamento para o resto da vida? Como é que é isso? Bem interessante sua pergunta, porque também é algo que a gente trabalha muito com os pais. Porque, na verdade, não é fácil para os pais toda essa aceitação. Quando o diagnóstico chega numa família, a gente fala muito que tem, às vezes, o processo do luto. Uhum. Os pais precisam entender o que é isso, aceitar para conseguir ajudar essa criança. Então, é muito importante, e a gente tem falado muito, o autismo não tem cura. Porém, a gente tem condições hoje de dar qualidade de vida para as nossas crianças para quando se tornarem adultos. Tá. Vamos pensar como começou a questão do autismo. Lá atrás, muitos anos atrás, a gente não falava em autismo, mas vamos pensar lá em 1900 de alguma coisa. A gente não pensava em autismo. O que existia? Hospitais para pessoas que tinham esquizofrenia. Porque os hospícios. os hospícios. Porque o autismo, ele era realmente, na verdade, dado diagnóstico de esquizofrenia, em casos mais severos, né? Então, até que começou a se estudar e perceber que não eram esquizofrênicos, mas apenas tinham comportamentos diferenciados. Então, começou todo esse processo de conhecimento para estudar o autismo. Então, o que a gente precisa? Entender que não tem cura, porém a gente pode melhorar a vida dessa criança, desse adulto, desse adolescente. Como? Com as terapias, com a medicação adequada, com todo esse acompanhamento. Nós temos 3 níveis de autismo, nível 1, 2 e 3. São níveis de suporte. Nível 1, leve, precisa de menos suporte. Nível 2, moderado. Nível 3, o severo. Certo. Onde muitas vezes vem acompanhado de uma deficiência intelectual, já é um grau mais elevado. Porém, independente do nível, a criança que recebe o acompanhamento e o cuidado, vai no médico, toma medicação, que é algo que os pais têm muito preconceito, que a gente não falou, mas eu sempre falo que a gente precisa pensar no custo-benefício. A gente não gostaria que nossos filhos precisassem tomar remédio por muitos anos ou a vida toda. Certo. Mas o custo-benefício é tão bom que é muito melhor dar medicação e a gente ver essa criança, esse adolescente conseguir se desenvolver, conseguir se socializar. Então, sempre vai estar no espectro, porém pode também mudar de nível. Uma criança do nível 2, com muita intervenção, com muita terapia, a gente pode sim baixar o nível para o nível 1. Que legal. Sim. Mas assim, muitos anos que isso pode acontecer, com uma carga muito intensa de terapia. Para você ter uma ideia, a maioria das crianças são 10 horas semanais de terapia. 10 horas. Quando a gente vai para a literatura, a gente fala em 40 horas. Mas por quê? Porque isso veio lá dos Estados Unidos. Hoje, como é a realidade dos Estados Unidos? A gente sonha com essa realidade, não é a nossa ainda, mas eu acredito que a gente chega lá. A análise do comportamento, que é uma ciência, tá? Não é uma metodologia, não é um método onde eu aplico com todos os meus autistas. Não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Você falou sobre a gente falar o que é o ABA, análise do comportamento, eu vou explicar um pouquinho.
Agora, a análise do comportamento não é uma receita de bolo, é uma ciência onde estuda o indivíduo com autismo. Certo. Então, a gente vai analisar os comportamentos para ver o que ele precisa de intervenção para a gente ensinar e ele se desenvolver, tá? Então, cada autista tem um plano terapêutico, tem um tipo de tratamento, tá? E a intensidade nos Estados Unidos, por que fala em 40 horas? Porque está na escola, está em casa e está em todos os ambientes. Certo. Os Estados Unidos hoje vive preparado para acolher o indivíduo com autismo. Então, ele vai para a escola já está preparada para oferecer o ABA, a análise do comportamento, que é essa ciência que vê o que ele precisa e lá na parte escolar, os professores já vão trabalhando todos os outros comportamentos e a necessidade da criança. E a parte da tarde, vamos supor que a criança vai lá para o contraturno, também tem o ABA, faz análise de comportamento em casa. Os pais são treinados e fazem em casa. Então, a gente consegue. É o dia todo mesmo dessa criança. Ah, mas cansa? Cansa, mas é necessário. Então, não é a nossa realidade aqui. Mas hoje a gente já conseguir essas 10 horas semanais já é uma vitória. Tanto pensando em questão dos planos de saúde, que a gente também tem conseguido toda essa questão, porque ainda são terapias muito caras. Sim. A gente não tem para todo mundo, que é outra coisa legal da gente falar. Quanto mais conhecimento a gente levar, a gente vai levar até os nossos governantes a necessidade de estar adaptando a saúde para os nossos autistas, porque eles precisam de terapia. Eu sempre falo assim, a gente quer mudar uma sociedade, a gente tem que pensar, todo esse núcleo que não está recebendo tratamento, como vão ser esses adultos? Pois é. Como que vai ser? Então, a gente precisa ter esse olhar, mas que muda o diagnóstico, muda o nível. Muda a vida dessa criança, muda a vida desse indivíduo, mas a cura, infelizmente, nós não temos. Mas ele aprende a lidar com tudo isso, a lidar com as suas emoções, com os seus comportamentos, e ele vai estudar, ele vai se casar, ele vai ter uma vida quase normal. Claro que pensando na questão do nível, né? Mas por isso que é importante a intervenção, o tratamento, por isso que a gente tem que pensar nas políticas públicas, porque a gente quer que eles realmente tenham uma vida dentro do normal. Que legal. Muito legal a gente falar sobre isso aí. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. A gente já está se encaminhando para o final. Passa bem rápido aqui, né? Os bate-papos. Na verdade, a gente vai até vendo, né? Tem tanta coisa para a gente falar. Tem tanta coisa e dá outro podcast se a gente for ver aí, né? Mas assim, vamos falar hoje, por isso que eu te perguntei a questão do adulto também, as pessoas que ingressam no mercado de trabalho. Você que convive, né, mais diretamente com esse segmento, né, com essa situação do autismo, como é que você vê o mercado de trabalho com as pessoas autistas? Você acha que o mercado de trabalho já está mais aberto para receber essas pessoas ou não? Existe algum tipo aí, eu não vou nem dizer de preconceito, mas algo assim que as pessoas talvez não aceitam muito? Como é que você vê isso aí? Então, como eu falei, até em relação à parte da gente estar recebendo, eu vejo que o mercado de trabalho ele já está aceitando mais. Certo. Mas a gente precisa se adequar às necessidades dessas pessoas, por isso que acaba ficando um pouco mais difícil. Mas a gente vê sim, que hoje a gente vê em outros ambientes pessoas com autismo já inseridas no mercado de trabalho. Mas a gente tem que criar toda essa adaptação e a gente precisa aumentar isso, né? Que são pessoas que precisam realmente estar inseridas na sociedade. E vai ser como? Através do conhecimento. Claro. Né? Então, preconceito existe. Existe. Infelizmente, ainda existe, tanto nas escolas, quanto no mercado de trabalho, em todos os ambientes, com as crianças, com os adolescentes. Isso é algo que a gente trabalha muito com os indivíduos em si, principalmente na faixa etária da pré-adolescência e adolescência, eles sofrem muito bullying ainda, né? Então existe o preconceito. Na vida adulta existe também, porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade do contato visual, da socialização, então muitas vezes ela recebe rótulos. Como a gente falou lá no começo, que por que a gente precisa do diagnóstico? Para que evite os rótulos. E a gente vê isso às vezes no mercado de trabalho, pessoas que infelizmente são rotuladas. Mas é só a gente gerando conhecimento para a gente, né, ir diminuindo toda essa questão. Mas que o mercado ele já está sendo preparado, ele já está abrindo as portas para os autistas, está assim. Certo. Que bom, né? Eu fiquei muito feliz, mas muito a gente ainda legal. Tem muito que crescer ainda. Grace, você falou uma situação da questão da medicação aí, que me chamou a atenção para fazer uma pergunta. As terapias, né, o acompanhamento é muito importante. Em que momento é utilizada a medicação? É em todos os níveis? Você falou nível 1, nível 2, nível 3. Como é que é feita essa questão da medicação para ajudar no tratamento?
Então, a medicação vem através da avaliação do neuropediatra, Certo. tá? Que, na grande maioria dos casos, é ele. Pode ser um psiquiatra infantil também, pode ser um neuro tradicional se for para um adulto, né? A gente fala mais em criança, então vamos pensar no neuropediatra. Então, através da avaliação dele e das necessidades desse indivíduo, dessa criança, ele vai ver o que é mais adequado. Então, você precisa de uma medicação para ajudar no sono, uma medicação na ajuda da concentração, né? Então, assim, é muito importante. E também a gente tem preconceito. O preconceito não está só na sociedade. Muitas vezes o preconceito vem da família. Sim. E a gente sempre tenta mostrar para os pais aquilo que eu falei no início, o custo-benefício da medicação. A gente for ler a bula do remédio, talvez a gente se assuste. Mas quando você aceita a medicação, aquilo que o médico propõe, né, que é de acordo com aquilo que a criança apresenta. Então, uma criança muito irritada vai tomar uma medicação para ficar mais tranquila. Uma criança que não dorme, uma medicação para ajudar o sono, né, toda essa questão. Uma criança muito agitada, algo que vai deixá-lo mais tranquilo, com menos agitação motora. Então, a gente explica para o pai. Quando ele começa a aceitar e começa a ver o desenvolvimento, é gritante. Que legal. É algo assim que vai de 0 a 100 rapidinho. Que a gente vê o quanto é importante e necessário esse acompanhamento Eu também. percebo que, além de vocês, lá dentro da clínica Neurodesenvolver, fazer as terapias com as crianças, também precisa fazer terapia com os pais, né? Também. Essa situação de aceitar. Também. E a gente indica. Existe ainda assim uma dificuldade, como eu falei, até por conta da questão financeira das famílias, né? Existe toda essa questão, mas é algo que a gente bate na tecla com os pais. Os pais precisam receber esse apoio para que eles consigam aceitar o diagnóstico, conhecer o que é isso, para que eles possam ajudar os filhos. Quanto mais os pais estiverem bem, mais a gente vai ver nossa criança bem. Com certeza. Porque não é algo fácil, né? A gente entende essa questão dos pais, é difícil. Muitos casos é muito exaustivo, a gente vê muitas mães cansadas, não sei se você já ouviu falar, mas o índice de mães que se suicidam é muito alto, o índice de abandono dos maridos é muito alto, né? Então, assim, eles precisam receber esse apoio e buscar, então a gente trabalha muito com a família também, para que eles se cuidem, né? Que bacana, um trabalho louvável. Me fala uma coisa, o endereço da clínica Neurodesenvolver em Paranavaí. Então, vamos lá. Rua Antônio Felipe, 1640, sentido Praça dos Pioneiros. Bem ali no centro. Rua Antônio Felipe, 1640. Centro, sentido Praça dos Pioneiros. Que legal. É uma fachada bem colorida. Não procura uma clínica branca com cara de clínica que você não vai encontrar. E as crianças vão lá para brincar, Para né? brincar. Não é terapia, é brincadeira. Vai brincar, mas vai receber aquilo que realmente ela precisa, né? De uma forma gostosa. Principalmente porque a gente pensou nessa questão. Eu tenho crianças que passam todos os dias a tarde toda. Crianças que vão de segunda a sexta, todos os dias, e ficam ali das 2 às 5, das 2 às 6. Então, tem que ser algo legal. Claro que com toda uma seriedade, uma equipe extremamente preparada, que foi um dos desafios que a gente passa enquanto gestora e empreendedora de um negócio desse também. Preparar uma equipe Porque você tem que preparar isso, você tem que preparar uma equipe especializada, que tem conhecimento realmente, que tem amor à causa, porque isso é um trabalho que não demanda só a questão do trabalho mesmo, né? Mas aquela questão de amor ao que faz. A gente precisa ter muito amor com essas crianças, né? Então, assim, também é algo que a gente encontra dificuldades, mas que a criança vai lá brincar com muita responsabilidade. Com certeza. E muito amor e muito cuidado. A gente percebe isso na sua fala, que você realmente fala com muito carinho, com muito amor. Eu amo minhas crianças. Com muita sabedoria do assunto, né? Então, eu tenho certeza que todas as crianças, as pessoas que procuram a clínica Neurodesenvolver são realmente muito bem atendidas, recepcionadas, né? E com certeza conseguem o resultado que esperam. Tá? Sim, o intuito é a gente trazer alegria também, né? Tanto para a criança quanto para a família, né? Trazer um aconchego, trazer esse acalento, né? Que já é tudo tão difícil, então a gente tenta pelo menos um pouquinho aliviar toda essa questão, trazendo alegria, trazendo as cores, trazendo toda essa dinâmica diferenciada. Que legal, Grace. Parabéns pelo trabalho, tá? Obrigada. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe que está envolvida no desenvolvimento desse trabalho lá da clínica, tá? A gente agradece a tua participação aqui
Em breve vamos marcar uma nova entrevista, um novo bate-papo aqui, porque o assunto é bem amplo, né? E muito interessante, tá? Para a gente poder conversar. E parabéns pelo trabalho. E a gente marca uma nova data e a gente vai conversar mais. E obrigada principalmente pela oportunidade, porque a gente está trazendo conhecimento, né? Algo assim muito importante, e eu deixo já também aberto para a questão dos empresários, né? Essas pessoas, como a gente falou, que está abrindo as portas para receber os adultos, os adolescentes com autismo, que eles busquem mesmo conhecimento, que eles se preparem. Eu coloco minha clínica à disposição para até fazer um trabalho assim, né, diretamente com o nosso comércio da nossa cidade. Que legal. Para trazer mais conhecimento e trazer toda essa questão, né, de como a gente ajudá-los, como a gente colocar no mercado de trabalho, o que a gente poderia fazer. E muito obrigado mesmo. Que bacana. Nós conversamos então com a Grace Kelly Córdova, ela que está à frente aí da Clínica Neurodesenvolver, fazendo um trabalho espetacular, não só para Paranavaí, mas também as pessoas da região que procuram a clínica, tá certo? Nós voltamos em um outro momento com um novo episódio do Fixcast e um assunto interessante com mais um convidado, mais uma mente brilhante aqui conosco. Um abraço e obrigado aí por você estar nos acompanhando.